Muito bem, então hoje eu vou comentar com vocês de uma forma rápida uma introdução aí aos temas tratados no primeiro bimestre, né? Então, terceiro ano aí do ensino médio, né? A gente tem a pretensão de tratar de alguns temas. Vocês podem estar vendo aqui do lado esquerdo da tabela, né? Nessa coluna do meio seriam as habilidades que estariam sendo desenvolvidas em cada aula, em cada tema. E aqui também o que estaria sendo cobrado nas avaliações, nas atividades, etc. Bem, hoje de uma forma pontual a gente vai tratar desse tema aqui, que é o processo de constituição da cidadania do Brasil, de modo ainda mais específico da questão da Constituição Brasileira de 1988. Né? Então, antes de tudo, a gente precisa saber que quando a gente fala de Constituição, quando a gente fala de cidadania, né, a gente está falando de uma conquista do ser humano. Né? Mas, afinal, o que vem a ser a cidadania? Né? Vamos fazer aqui a leitura, né? Vocês acompanhem comigo sobre o que vem a ser a cidadania. Eu achei um texto aqui no site, vocês podem estar lendo na íntegra, né, esse texto. Bem, cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Essa expressão vem do latim civitas, que significa dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido também no espaço rural. A expressão cidadania frequentemente está associada ao campo do direito, em que existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Entre os deveres destaca-se o voto eleitoral, o zelo pelo espaço e o cumprimento das leis. Entre os direitos, o conceito de cidadania também está relacionado à nacionalidade do indivíduo, isto é, a legalidade de sua permanência em um determinado território, administrado por um Estado nacional. Fala-se, por exemplo, de cidadania brasileira, cidadania portuguesa, cidadania americana. Em casos de descumprimento aos deveres, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, a exemplo de presidiários que possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pela lei penal. Bem, então a cidadania seria esse exercício, né, das sociedades modernas, aonde você tem um Estado complexo, uma sociedade complexa, e dentro dessa sociedade você está sujeito a determinados princípios morais, a adotar determinados princípios de comportamento e, de alguma forma, se relacionar politicamente nesses conflitos, nessas reivindicações, etc. Para ficar mais claro, né, é importante também a gente dizer que não se pode falar de cidadania sem a gente falar de direitos também, né, e de deveres, melhor dizendo, né? A gente sempre fala do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à moradia, do direito ao trabalho, né, que seriam esses princípios sem os quais uma sociedade moderna como a nossa, e até mesmo sociedades muito antigas, dificilmente conseguiriam sobreviver por muito tempo, por várias gerações. Então, os direitos seriam esses princípios fundamentais, como a vida, a liberdade, a alimentação, a moradia, o trabalho, né?
a integridade do próprio corpo, né, de não ser violentado, etc. Mas a liberdade de pensamento, de expressão de ideias, né, e a gente vê que como que hora ou outra isso muitas vezes é colocado na nossa sociedade em risco, né, esses princípios, né. Você sempre tem grupos tentando atentar contra a vida, contra a liberdade, querendo controlar as pessoas, questão do trabalho, né, dificultando o acesso ao trabalho, até mesmo a livre iniciativa, né, a pessoa quer ser autônomo, mas ela tem uma série de regulamentações que travam, que burocratizam esses indivíduos que querem iniciar o seu próprio trabalho, né? Haja exemplo, até quando surgiu o episódio do Uber, né? Que ele chegou aqui no Brasil, se popularizou. Então, essa livre iniciativa dessas pessoas tinham carro, rapidamente foi captada por grupos, né, por monopólio de outros grupos que já prestavam serviço de transporte individual e até mesmo coletivo, e já veio várias regulamentações, impostos aí encarecendo o serviço, né? E é um serviço que era para ser bem mais barato, acaba sendo bem mais caro por conta de muitas regulamentações. Então a cidadania, ela vem nessa atuação também desses indivíduos de reivindicarem, de fazer acontecer esses direitos que ele já tem, né? Então a cidadania existe uma atividade, ela existe um certo protagonismo do indivíduo, de não ficar passivo esperando que as outras pessoas, né, que outras entidades como o Estado, dentre outros, resolvam os problemas dele, né? Então, por exemplo, se você está com um problema de saúde, com falta de recurso, cabe a você buscar isso, ir até o hospital, ligar para a ambulância, né? E se te falta o remédio, você correr atrás, ir no Ministério Público, buscar promotoria, alguma coisa você tem que fazer e não ficar passivo, né? De braço cruzado, acreditando que isso vai acontecer, né? Então, a cidadania existe uma força interior também de participar, de questionar, de buscar que esses direitos não lhes sejam tirados, né? Não seja tirado de vocês. Bem, então, na história aqui da cidadania do Brasil, né? Nós temos a última Constituição, a mais recente, né, de 1988, né, que é muito falada, tem documentários no YouTube sobre ela. É muito interessante até vocês verem o documentário da TV Senado sobre a Constituição Cidadã, mas muita gente ignora, né? Essa longa história do Brasil, desde o tempo da colonização, que o Brasil já teve 7 constituições, né? Então nós tivemos aqui, nessa primeira parte, né, as constituições referentes ao período do Brasil, essa Constituição do Brasil Império, né? Então, o tempo da colonização e depois o tempo que o Brasil era era uma monarquia, né? Então nós tivemos apenas uma Constituição, a de 1824. Antes disso, né? Aí eram as leis, nós tínhamos várias leis e princípios que eram de Portugal, que valiam para o Brasil. Então, a partir de 1824, o Brasil vai ter então uma Constituição própria, né? E veja bem, logo depois que o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a se tornar uma república, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, a sexta Constituição, né? É muito interessante, se vocês tiverem uma curiosidade a mais aí, tem um canal no YouTube que vai tratar de todas essas constituições em vídeos bem curtinhos que valem a pena, que vocês vão pegando bem essa movimentação, essa instabilidade que, se você coloca na linha do tempo, você vai ver que o Brasil sempre passou por, né, cada 1, 2 gerações, com exceção aqui
desse período monárquico, nós tivemos várias instabilidades graves que exigiram aí elaboração de novas constituições para estar atendendo as demandas, né, de alguns grupos sociais, ora o povo, ora as elites e outras classes. Bem, é importante quando a gente fala Constituição, né? O que vem a ser a Constituição? Seria comparado assim, a grosso modo, para que você entenda, a Constituição seria uma espécie de fundamento principal. Eu vou usar até uma linguagem aqui que talvez alguns achem estranho, mas seria como se fosse a Bíblia de um país, né? Aliás, até alguns países mesmo utilizam textos sagrados com o mesmo sentido de Constituição, né? Exemplo do caso do Irã, né? Que ele tem, então, o Alcorão, que é o texto sagrado deles, acaba valendo como também um regulador da sociedade, né? Como no Brasil nós temos a separação entre Estado e religião, então nós temos essa Constituição onde ela vai estar regulamentando então na sociedade a organização daquilo que cabe à União e o que cabe ao Estado e aos municípios, né? Então, vou abrir aqui. Vocês acham aí também na internet de graça, né, a Constituição de 1988, ela sofreu algumas reformas, né, por conta de PECs, né, de emendas constitucionais que vão lapidando, tentando, né, ela já tem aí alguns anos, então vai tentando, mesmo depois de 1988, que é o ano que ela foi publicada, passou, né, a valer, então ela vai sendo lapidada também, né, cada revisão aí, certo? Então aqui nós temos o documento, então vamos lá, vou dar uma passada aqui para vocês verem. Promulgado aqui, ó, dia 5 de outubro de 1988, compilado até emenda constitucional 2019. Brasília 2020, está atualizado. Então aqui tem todos os dados, né? Então é importante vocês terem contato. Então vamos olhar aqui no sumário, que é uma espécie de esqueleto, né? É um resumo por tópicos do que tem, do conteúdo, né? Então, ó, título 1 vai falar dos princípios fundamentais. Título 2, direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais, coletivos e sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos. Título 3, organização do Estado, organização política administrativa, União, Estados federados, municípios, e assim vai. Título 4, organização dos poderes, né? Hoje nós vemos aí vários conflitos, né? Tensões entre poder executivo, legislativo e judiciário, então seria interessante a leitura desse trecho também, desses tópicos, né? Vocês podem ver que são poucas páginas, para estar entendendo como que se organiza, né? Deputados, senadores, o que cabe ao Senado Federal, o que cabe ao Poder Legislativo, né? Emendas à Constituição, etc. Fala também aqui da questão financeira e vários outros pontos aqui. Poder Judiciário, fala aqui também do Estado, né? Das instituições democráticas, né? Então, sempre quando o pessoal fala aí de intervenção, né, e tal, é importante ler esse texto aqui também, o que é um estado de defesa, estado de sítio, disposições gerais, o que cabe às forças armadas, segurança pública. Aqui vai tratar no título 6 do orçamento, né, de como é feito os impostos, a organização dos impostos no Brasil, até que todo mundo fala da reforma tributária, né, da simplificação dos impostos, redução. É por aqui que vai ter que vir a emenda de reforma. Fala da organização financeira, da ordem social, questão da saúde, comunicação, ciência, cultura, educação, né? Então, vamos ver aqui, né, na página 62. E aqui tem a lista das emendas.
Então vamos ver aqui no início, só rapidamente já para ir fechando, né, o vídeo de hoje, para não ficar super extenso. Depois eu recomendo então que vocês leiam esse documento, né? Pega aí, vocês estão um tempo, né? Um artigo por dia, um título por dia, e vai lendo um capítulo por dia, até para que você seja um cidadão mais consciente, né? Atue de forma mais consciente na sociedade. Eu lembro quando eu li esse texto na íntegra, abriu minha mente, muita coisa eu passei a ver diferente, né? A gente passa também a ser menos enganado, ingênuo, né? Diante de as nossas relações na sociedade, quando a gente vai até um hospital, quando a gente é abordado na rua por algum agente de segurança pública, quando a gente vai na caixa, na econômica, num banco, enfim, né, na escola, a gente saber os nossos princípios. Eu vou ler esse trechinho aqui só para vocês, o artigo 1, e vou encerrar o vídeo. Então vamos lá, o preâmbulo, né, introdução. A que pretende? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instruir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Né? Então aqui pretende esta Constituição. Né? Título 1, Princípios Fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, que é a capacidade de autogoverno, né? Nós temos as nossas leis próprias, né? Sobre todo o espaço geográfico nacional, né? Nós não deveríamos, né, ser legislado e ser balizado por nenhuma regra externa, né? Então, ser soberano é aquela pessoa que dentro daquele espaço, né, de domínio dela, ela tem as suas leis, né? Ela tem o direito sobre os recursos, de organizar aquela sociedade e de atuar naquela sociedade. A cidadania, que é aquilo que a gente acabou de falar, né? Que são esse exercício, né? É esse direito, essa ação de todos trazerem alguma colaboração, de se sentirem pertencentes a uma nação como uma espécie de uma grande família, né? E dentro desse sentimento poder estar buscando esses princípios. Dignidade da pessoa humana, né? O ser humano, então, ele é colocado dentro da cadeia, né? Da hierarquia, né? Dos seres existentes, né? Animais, o ser humano está no topo da pirâmide, né? Então existe algo que coloca o ser humano acima, né, dos outros seres. Aqui depois a gente poderia uma hora refletir um pouco esse ponto 3. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, né? Então, aqui a questão de terem vários partidos. E por último, né, aqui é uma frase muito importante que vocês entendam, né? Todo poder... Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, né? Então, quem que manda no país? É o povo, na verdade, né? Partindo do que está escrito aqui, emana do povo. Como que o povo exerce o poder? Por meio de representantes eleitos diretamente ou nos termos desta Constituição. Então, como não dá para todo mundo ir lá para Brasília, né? A gente então escolhe alguns representantes através do voto que deveria pela gente
está atuando lá, buscando, né, os nossos interesses de grandes grupos da sociedade, né? E aí a gente pergunta, será que isso acontece, né? Agora eu vou com vocês lá na página 62 para finalizar mesmo, o vídeo já está extenso. Deixa eu ver aqui. Que fala da educação, né? Legal a gente dar uma olhada nessa página também. Vamos lá. Educação e desporto. Bem, artigo 205, né? Da educação. Educação, cultura e desporto. Da educação. A educação, direito de todos e deveres de... Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado, da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, desenvolvimento integral, né? Não é só uma formação técnica, mas também emocional, uma formação intelectual, uma formação humana, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Então, olha que interessante, né? A gente vem falando desde o início desse vídeo sobre a cidadania, então é isso que a educação pretende. É interessante notar aqui também que, né, quando fala, tá, as pessoas precisam ser educadas, tá, mas a quem cabe essa educação? O Estado e família, né? Então não é só a escola representando aqui o Estado, né, a entidade, a instituição, mas também a família, passar alguns princípios, estar acompanhando o aluno, né? E aí muita gente, muitos especialistas da área de educação fala que faltou aqui, tinha que ser incluída aqui nessa sequência, nessa frase, a palavra indivíduo, né? Então a frase teria que ser redigida assim, né? A educação é direito de todos e dever do indivíduo, da família e do Estado, né? Porque aqui todo direito, né, ele precisa ser exercido também pelo indivíduo, né? Então não adianta falar, tá, a educação é o dever do Estado e da família. Vamos supor que eu sou aquela pessoa que não quer nada com nada, né? Então, a culpa é do Estado, a culpa é da família, nunca é do indivíduo, né? Então, a busca seria já uma crítica, né? Fazer uma reflexão, na verdade, uma crítica positiva sobre a própria redação do texto. Então é isso, pessoal. Tem muita coisa interessante, né? Aqui fala no 206 dos princípios, né? Princípio de igualdade, de liberdade, de pluralismo, né? Valorização dos profissionais da educação, gratuidade do ensino público, padrão de qualidade e várias outras coisas. É muito interessante, muito rico esse documento. Só que eu vou finalizando por aqui, para que o vídeo não fique tão longo assim, tá? E é isso, né? A cidadania, então, ela é um direito de todos, né? Ela é condição para exercício do direito de todos, contudo, ela também supõe os deveres, né? Aquilo que cabe a cada indivíduo fazer, obedecer e buscar, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima.